Dimensional Sovereign, capítulo 74. 75. 76 e 77. Rainha Nagan. Na realidade, o terceiro andar do edifício Yugan estava alugado para uma clínica de cirurgia plástica. No entanto, os recursos de Kang Junho foram utilizados para transformar o espaço em uma área de lazer em Vanmon. Kang Junho tinha examinado rapidamente a área de lazer quando ela ainda estava no estágio 1. Na época, apenas cadeiras e camas preenchiam o ambiente. Ao se sentar ou deitar, a fadiga seria aliviada e a saúde restaurada. No entanto, agora ela era uma área de lazer de estágio 3. Assim que ele entrou no terceiro andar, ele viu uma área muito espaçosa. No centro, havia uma fonte. Havia diferentes casinhas nos arredores. Várias árvores e flores estavam organizadas de forma harmoniosa. Era uma cena pitoresca e pacífica. O que aconteceu aqui? Os olhos de Kang Junho se arregalaram de surpresa. Keiron apenas sorriu. A área de lazer se expandiu ao chegar ao estágio 3. Foi exatamente isso. A expansão espacial não era uma coisa especial em Vanmon. O prédio em si tinha dimensões semelhantes. Mas a altura e a área interna eram completamente diferentes em comparação com a realidade. Se não fosse assim, seria impossível para um enorme ogro se mover lá dentro. No entanto, a área de lazer dali estava conectada a um espaço completamente diferente. Então eu acho que o efeito de recuperação da área de lazer deve ter aumentado. Sim. Quando nossos aliados estão dentro de um certo raio, a recuperação dos pontos de vida deles aumentará. E isso é muito vantajoso na defesa. Se isso significasse que qualquer lesão recebida dentro de um certo raio da área de lazer seria recuperada rapidamente. Então, como Keiron disse, suas tropas seriam muito mais efetivas contra ataques inimigos. Além disso, entre os efeitos da área de lazer, havia mais coisas incríveis. Existem casas, restaurantes, cafés, bares, uma sala de bilhar e várias outras instalações de lazer. Isso vai continuar aumentando no futuro. Cafés e bares? Até uma sala de bilhar? As instalações eram oferecidas gratuitamente a quem visitasse a área de lazer. Kang Junho começou a inspecionar o café. Havia cardápios com o nome de doces, bolos e vários tipos de chá. Havia mesas e cadeiras espaçosas. A música estava tocando sem interrupção. Haha! Bem-vindo! Aqui temos chá quente, bolos e doces. Por sinal, o funcionário do café era um homem jovem. Kang Junho já o tinha visto em algum lugar. Ele era um jovem bêbado de quem Kang Junho absorveu a energia vital. Por que ele está trabalhando em um café? Foi Rodion quem respondeu. Ele é um trabalhado da oficina. Senhor. Ele foi educado. Senhor. Ah é? À medida que o nível de Kang Junho aumentava, o abuso de alma, que era uma habilidade exclusiva de um soberano, também era aprimorado. Anteriormente, apenas os derrotados no campo de batalha ou na arena de punição seriam convocados para trabalhar. Agora, porém, qualquer pessoa de quem Kang Junho absorveu energia poderia ser alvo da habilidade. Claro,
Eles só seriam convocados para Van Mon quando dormissem. E suas memórias deste lugar desapareceriam assim que o sonho acabasse. No entanto, suas memórias voltariam na próxima vez que fossem convocados. De qualquer forma, ele deixou a questão dos trabalhadores para Rodion. E decidiu não se preocupar mais com isso. Rodion continuou a colocar trabalhadores nos bares e restaurantes. No entanto, quando Kang Junho entrou na sala de bilhar, duas pessoas que ele conhecia estavam jogando bilhar. Bem de boa. Eles eram Cho Sang-jin e Van Seung-gil. Foram exatamente as duas primeiras pessoas convocadas para trabalhar. O que essas pessoas estão fazendo? Eles foi recompensado com férias. Senhor. Recompensados com férias? Cho Sang-jin minera 30 essência da terra nos últimos 7 dias. E Van Seung-gil encontra uma chave de Al. Então eu dei um mês de folga para ele. Aqueles que receberam recompensas tinham o privilégio de aproveitar toda a área de lazer quando fossem convocados, ao invés de trabalhar. Aliás, o que é a chave de Al pela qual ele recebeu um mês de férias? Keiron respondeu. Isto ficou disponível depois que o senhor apareceu no campo de batalha da Lua Vermelha. Keiron entregou a Kang Junho uma chave que emanava uma luz branca. Chave de Al. Classificação: lendária. Pode abrir uma prisão espacial. É possível usá-la 3 vezes. Al nada mais é do que uma prisão espacial. Se você tem uma chave de Al, você pode abrir a porta da prisão espacial e libertar os prisioneiros dentro dela. Os olhos de Keiron brilhavam de empolgação enquanto ele falava. Claro. Existem algumas existências inúteis dentro das ACs. Em alguns casos, o prisioneiro até já morreu e há apenas os restos dele. No entanto, às vezes, uma pessoa com grandes habilidades estará viva. Como o senhor tem muito carisma, não será difícil ganhar sua lealdade. Era isso. Havia uma boa chance de conseguir recrutar talentos. Entendi. Mas onde fica essa prisão, Al? ACs podem existir em qualquer lugar, mas elas são difíceis de encontrar. Várias coincidências devem ocorrer. No entanto, a probabilidade de aparecer no campo de batalha da Lua Vermelha é bastante alta. O segundo rei demônio invadiu a Van Mon da Terra. Então os ACs que pertencem a ele estarão presentes no campo de batalha da Lua Vermelha. O segundo rei demônio causou estragos em planetas inteiros. Então era natural que diversas pessoas tivessem se tornado seus prisioneiros. Então, como posso encontrar uma Al? A chave de uma Al emitirá algum tipo de aviso quando houver uma Al próxima. Entendo. Kang Junho assentiu. Isso esclarecia por que Van Seung-gil recebeu um mês de férias, já que aquilo era valioso. Por outro lado, Cho Sang-jin e Van Seung-gil ficaram surpresos ao ver Kang Junho. Ao contrário de na realidade, ali Kang Junho usava uma armadura negra completa. Então eles não o reconheceram no início. No entanto, eles perceberam que era ele devido aos cabelos prateados. Ah! Você? Vit! Por que você está aqui? Eles nunca chegaram a conhecer o senhor desta base misteriosa. Kang Junho sempre esteve ocupado demais para ir à mina. Enquanto isso, apenas Rodion os supervisionava. Embora eles se encontrassem também com Keiron e Kagel na área de descanso,
O sangue fugiu de seus rostos quando viram Kang Junho. Para eles, Kang Junho era ainda mais assustador do que os outros. Então, Rodion disse para eles: Diz oi. Sua Zingua. Este é o seu senhor. Shou Sang-jin e Huang Seung-gil ficaram maravilhados, mas não surpresos. Eles sabiam que Kang Junho era alguém muito diferente. Mas eles não sabiam que ele seria seu senhor em Vamon. Kang Junho apenas sorriu. Estou feliz em saber que vocês trabalharam duro. Estou ansioso para ver seus esforços no futuro. Sim. Senhor. Obrigado. Senhor. A expressão de Van Seung-gil se iluminou no encorajamento de Kang Junho. Keiron sorriu. A sala de bilhar foi uma sugestão dos trabalhadores e o feedback foi bastante positivo. Você também pode fazer uma visita mais longa quando seus pensamentos estiverem conturbados. Hehe. Era por isso que uma sala de bilhar havia sido criada. Além disso, Keiron também parecia estar interessado no bilhar. Eu também estou trabalhando em uma outra sugestão para uma sala de computadores. Há também sugestões para bares no estilo faroeste e salas de jogos de azar. Mas elas são meio decadentes. Então foram colocadas em espera. Estamos ativamente considerando a implantação de uma sala de karaokê e uma sauna. Além disso, planejamos aumentar o número de restaurantes e criar uma grande variedade de instalações. Kang Junho assentiu com a cabeça. Estou ansioso para isso. Já dei uma boa olhada na área de lazer. Então, para onde vamos em seguida? Há uma oficina no subsolo. Keiron guiou Kang Junho até o subsolo do edifício Yuga. Quando abriu a porta do porão, um grande espaço apareceu diante dele. Esta também foi uma extensão causada pelo terceiro estágio de aprimoramento. No centro, havia um grande edifício cilíndrico, e havia 10 entradas de cavernas nos arredores dele. Havia trabalhadores carregando coisas para todos os lados entre o edifício e as cavernas. Eram moedas azuis. Cada moeda era um node. Uma vez que encontravam um, eles podiam descansar um pouco antes de voltar ao trabalho. O seu método de trabalho variava. Isso porque os nodes podiam ser extraídos da mina, mas também encontrados nos campos como se fossem ervas. E podiam até ser pescados. Claro. As minas, lagos e campos foram encontrados por Rodion nos territórios ocupados de Kang Junho. As cavernas estão tudo ligadas às minas. Os lagos e os campim. A escolha da área era feita pelos próprios trabalhadores. A pesca era em verdade a modalidade mais difícil de dar retornos. Mas algumas pessoas gostavam. Geralmente, eles obtinham nodes. Mas havia uma pequena chance de obter um item raro. Essências de vários atributos ou até mesmo itens, como a chave de Al, poderiam ser encontrados se tivessem sorte como Van Seung-gil. Os trabalhadores seriam recompensados com férias ao encontrar itens raros. Quanto maior o nível de trabalho, maiores eram as chances de encontrar itens raros. As minas eram especialmente atrativas, pois era o lugar onde havia um bônus especial. A probabilidade de encontrar itens raros nas minas irá aumentar. Era uma das recompensas que Kang Junho recebeu da avaliação periódica. E causou um alvoroço ali. Não era um fato isolado Van Seung-gil ter encontrado uma chave de Al. Kang Junho poderia esperar por mais itens raros provenientes da mina no futuro. Kang Junho prosseguiu, visitando o quartel em seguida. Havia 7 quartéis no estágio 4.
Cada quartel tinha capacidade para 50 tropas. De modo que ele tinha 350 soldados. No total, havia 20 Hattigers, 280 guerreiros Hattian e 50 lobos negros gigantes. Depois que ele terminou de patrulhar o território ocupado, Kang Junho perguntou de repente a Kagel: "Você já ouviu falar de uma torre arcana?" Ele poderia convocar magos vampiros se ele tivesse uma torre arcana. Kagel sorriu e concordou com a cabeça. Eu sei o que é uma torre arcana. Ela pode ser construída no telhado do edifício Daphne. Se você me der 3 essências da escuridão, começarei a trabalhar imediatamente. Kang Junho ficou animado. Foi uma sorte que a torre arcana poderia ser construída no telhado do edifício Daphne. Um prédio que ele já possuía. Keiron também achou a ideia ótima. Seria bom fazer isso quanto antes. Se pudermos convocar magos vampiros, nossas forças armadas serão 2 vezes mais poderosas. Depois de construir a torre arcana, irei elevar o nível do quartel e convocar os magos vampiros. Kang Junho apenas sorriu. É uma boa ideia. Faça isso imediatamente. Quando ele terminou de entregar os recursos necessários, um pergaminho veio. Enviado por Exia. Era uma mensagem para que ele fosse imediatamente à sede do exército. Não muito tempo depois, Kang Junho apareceu lá. E notou que Exia já parecia um pouco cansada. Estou aqui para ver a comandante. Entre. Luca. Já havia 10 soberanos esperando. Depois de esperar mais um tempo, os outros chegaram. Agora que estão todos aqui, eu vou explicar a missão de hoje. Um total de 38 soberanos haviam retornado. E havia 2 lugares vazios. A rainha Nagan apareceu. Então, hoje, nosso exército cooperará com o 438º Exército. Uma operação combinada. Isso significava que 2 comandantes participariam da operação ao mesmo tempo. Embora Kang Junho já tivesse agido como reforço, esta seria a primeira operação da maioria deles com outro exército. A rainha Nagan deve ser bastante forte. No entanto, por que 2 soberanos não se apresentaram? Será que Kang Junho de repente pensou em uma possibilidade? Mas Exia falou sobre aquilo antes dele perguntar. Há uma coisa que eu tenho que dizer antes de vocês irem. A postura do segundo rei demônio tornou-se perversa ultimamente. Ele está atacando a realidade tanto quanto possível. Por isso, 12 soberanos morreram no último incidente. No final, o motivo para os 2 lugares vazios eram exatamente o que Kang Junho previu. Eles morreram. 2 dos soberanos do 439º Exército foram mortos no incidente em Jeonudon. No entanto, os outros soberanos não mostraram sinais de agitação. Foi porque eles já sabiam disso através da notícia na realidade. Em verdade, eles ficaram encantados com o fato de outros soberanos morrerem. Em particular, Ardis tinha um sorriso sombrio tomando conta de sua face. Exia continuou falando. Portanto, tenham cuidado para não morrer. Especialmente na realidade, onde a ressurreição é impossível. Havia um sorriso apático em seu rosto. Eu não sei o que esperar do futuro. Eu não sei e vocês também não sabem. Independentemente do motivo, os mortos são perdedores. Não haverá desculpas no inferno. Não importava o motivo. Os soberanos mortos eram perdedores.
E ponto. Era isso mesmo. Agora não era hora de se alegrar pela morte de outros soberanos. Eles tinham que manter isso em mente. Um portal foi criado imediatamente com magia e Exia entrou primeiro, sendo seguida pelos 38 soberanos restantes. Depois de um tempo, o campo de batalha apareceu. Eu não consegui instalar uma gema de ressurreição devido à interferência da Rainha Nagan. Portanto, vocês serão enviados para a sede quando morrerem. Exia anunciou. As expressões dos soberanos pertencentes a ambos os exércitos se enrijeceram. Então, Grania falou. Como vocês sabem, o sucesso desta batalha depende da destruição da Joia das Trevas, que se encontra naquela fortaleza. Ela apontou para a fortaleza ao longe. É difícil. E, portanto, aquele que destruir a Joia das Trevas receberá 300 pontos de merecimento. Além disso, os 5 soberanos que eliminarem a maior quantidade de nagas receberão 100 pontos de merecimento. Exia assentiu e disse. É claro que todas essas realizações só serão concedidas depois que a Rainha Nagan for morta. Será inútil se você morrer antes da Rainha Nagan ser derrotada. Aqueles que sobreviverem até o final receberão 50 pontos de merecimento adicionais. Os olhos dos soberanos se iluminaram. Depois de receber a avaliação periódica, eles perceberam o valor de cada ponto de merecimento. Havia muitos que estavam determinados a conseguir os 100 pontos por matar nagas ao invés dos 300 pontos por destruir a Joia das Trevas. Se eles sobrevivessem, seria um total combinado de 150 pontos. Isso sozinho já era uma façanha. O soberano total do 438º Exército, Hadel, cerrou um punho e se decidiu. Da última vez, fui roubado pelo Lucan. Mas desta vez serei eu quem destruirá a Joia das Trevas. Além dele, o soberano Zenith também estava visando destruir a joia. Ele sabia que seria mais sensato matar as nagas para ganhar os 100 pontos. Ele estava confiante de que, com suas habilidades, ele estaria entre os 5 melhores. No entanto, era inaceitável que ele abandonasse a Joia das Trevas e os 300 pontos de merecimento. Malditos! Hoje, eu vou conseguir com certeza. Certamente eu destruirei a Joia das Trevas. Assim, Zenith estava inteiramente focado na Joia das Trevas. Claro, Kang Junho também estava interessado nela. Enquanto esses 3 soberanos se preparavam para brigar pela joia, o resto só queria estar dentro dos 5 que mais mataram nagas. Particularmente, Havia decidiu atuar em grupo com seus aliados. Aniel, Rosina, Caper e Brio. Da mesma forma, outros soberanos também decidiram atuar em grupos. Era o mesmo para Ardis e seus soberanos aliados. Ele escolheu os 4 mais fortes. Ele originalmente tentou incluir Zenith, mas ele se recusou prontamente. A ganância de Zenith é inútil. Ele não poderá vencer a disputa pela Joia das Trevas. No entanto, não importava muito. Naquele momento, a sobrevivência era a prioridade de Ardis. Aqueles que morressem ou ficassem para trás seriam abandonados pela Aliança. No campo de batalha da Lua Vermelha, eles poderiam cair em desgraça a qualquer momento. Foi naquele momento que, então, os mendigos aterrorizados de Vamon se reuniram aqui. Um som estrondoso foi ouvido dos céus e uma tempestade de raios começou a castigar a terra. Um som ensurdecedor foi ouvido por eles.
E flashes azuis se espalhavam por todos os lugares. Oh! Os soberanos estavam realmente aterrorizados. Alguns ficaram tão surpresos que caíram de bunda no chão. Felizmente, não houve vítimas com a tempestade de raios, devido a um escudo transparente que os cercava. Era um escudo que a comandante Grania havia ativado. Sua mão direita estava segurando um cajado. Ela sorriu enquanto olhava para o céu. A rainha Nagan começou a atacar. Devemos ir agora. Depois de falar, ela voou para o céu. Então, um chicote apareceu na mão direita de Ixia. Naquele dia ela estaria lutando com uma arma em vez de desarmada. Um chicote é a arma principal dela. Ixia de repente se virou e olhou para Kang Junho, voando para o alto em seguida. Ela não disse nada. Mas ele conseguiu entender o olhar que ela lhe deu. Ela estava dizendo a ele para destruir a Joia das Trevas o mais rápido possível. Muito bem. Vamos começar. Kang Junho avançou subitamente em direção à fortaleza. A parte superior do corpo de um Nagan era similar à de um humano. E a parte inferior era literalmente uma cobra. Havia machos e fêmeas, mas a maioria deles era mais poderosa que os vampiros. Kang Junho precisaria passar por pelo menos 1000 nagas para chegar à fortaleza. Na fortaleza, haveria um grande número de tropas guardando a Joia das Trevas. A dificuldade é definitivamente maior em comparação com o Lorde Vampiro. Ele não conseguiria andar junto com os soberanos aliados hoje. Eles também sabiam que Kang Junho não podia se dar ao luxo de cuidar deles. Um inimigo se aproxima. Ha! Como você ousa vir aqui? Os nagas da vanguarda bateram de frente com Luca. Um naga macho foi o primeiro a atacá-lo, brandindo lanças. Sim. Lanças. O monstro tinha 4 braços. E em cada par de braços ele segurava uma lança. Então seus ataques seriam difíceis de ignorar. No entanto, Kang Junho se esquivou das lanças sem muito esforço e cortou a criatura na altura da cintura. A parte superior do corpo não estava mais ligada à parte inferior. Então o Nagan morreu, cortado ao meio. Kang Junho avançou sem qualquer hesitação. Seu objetivo não era aniquilar inimigos, mas chegar à Joia das Trevas o mais rápido possível. Portanto, ele avançou com tudo, tentando derrotar apenas os inimigos que bloqueavam seu caminho. Kukukuk. Onde você pensa que vai? Parem ele! Inúmeros nagas o cercaram. Ter o corpo de uma cobra lhes conferia uma velocidade ridiculamente superior. Ao contrário de quando ele abriu caminho em meio aos vampiros. Não seria fácil avançar mesmo que ele quebrasse o cerco deles a cada vez. Fenda Celestial Estoica. Uma habilidade de ataque em área era útil justamente em casos como estes. Aak. Kof. Aak. Embora 50 pontos de mana tivessem sido consumidos, aproximadamente 20 nagas morreram de uma só vez. Houve um momento de silêncio. Os nagas ficaram tão espantados que hesitaram por um momento. Enquanto isso, Kang Junho tomou uma poção de recuperação de mana e olhou para os itens que caíram dos monstros. Você ganhou 52 nodes. Você ganhou uma poção de mana intermediária. Você ganhou uma pedra lunar pequena. Você ganhou 48 nodes. Você ganhou uma poção de cura intermediária. Ele pegou a pedra e as poções. O dinheiro e os outros itens seriam transferidos para o armazém quando deixados sozinhos. Kang Junho tinha usado sua poção para recuperar sua mana.
para que ele pudesse usar suas habilidades livremente enquanto se movia. Para fazer isso, ele precisava manter sua mana sempre no máximo. Ele estava lidando com inimigos formidáveis. Afinal, Fenda Celestial Estoica. Aag. Kak. Uma pessoa atrás de Kang Jun olhou para o caminho que ele abriu no meio dos Nagas. Era Hadel, o soberano total do exército 438. Kang Jun estava abrindo o caminho. Então Hadel conseguiu cuidar de alguns Nagas atrás dele e acompanhar. Ele é mesmo humano. A expressão de Hadel estava tomada de espanto. A visão de Kang Jun eliminando 20 Nagas de uma só vez era demais. Merda. Eu tenho que admitir que isso é foda. No entanto, eu serei o vencedor no final. Era altamente provável que houvesse uma batalha final em frente à Joia das Trevas, pois um ser muito poderoso provavelmente guardava a importante joia. Enquanto Kang Jun estivesse lutando contra o Guardião, Hadel se apressaria e destruiria a Joia das Trevas. Uhul! Ele vai plantar. Mas serei eu quem vai colher os frutos. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Hadel enquanto ele seguia Kang Jun. Enquanto isso, os outros soberanos estavam envolvidos em combates ferozes contra os Nagas. Os soberanos haviam se tornado muito cautelosos e inteligentes. Aqueles que experimentaram a amargura das consequências da avaliação tinham mudado muito. Em vez de imprudentemente agirem sozinhos, eles formaram grupos e priorizaram sua própria sobrevivência. Assim que ficaram feridos, eles se moviam para a parte de trás do grupo e se recuperavam bebendo poções. Portanto, ninguém tinha morrido ainda. Alguns grupos inclusive estavam demonstrando habilidades extraordinárias, incluindo o grupo de Avia. Era o mesmo para aquele liderado por Ardis. Nos céus, uma batalha sem precedentes estava acontecendo. A rainha Nagan estava lutando sozinha contra Exia e Grania. Ela olhou para a situação abaixo, franziu a testa e depois jogou algo no chão. Era algo que parecia uma semente. Assim que ela atingiu o chão, nuvens se espalharam e se transformaram em outra rainha Nagan. Era um clone. Não. Droga! Exia e Grania entraram em pânico. Seria difícil para os soberanos se o clone da rainha Nagan começasse a lutar contra eles. No entanto, não havia tempo para eles se preocuparem com isso. A rainha Nagan estava forçando elas a se concentrarem na sua própria batalha ainda mais do que antes. Criaturas ridículas! Recebam a ira da rainha! Inúmeras lâminas vermelhas voaram em direção a Exia e Grania. Enquanto aquela batalha frenética estava ocorrendo no céu, o clone da rainha Nagan no chão começava a chacinar os soberanos. Farpas pontiagudas perfuravam os pescoços dos soberanos, e seus membros foram decepados pelos ataques do clone. Aak! Aak! A diferença de poder de combate era tão grande que mesmo os grupos mais fortes não tinham chance contra ela. Um grupo de 10 soberanos foi destruído pelo clone da rainha Nagan em instantes. Os Nagas atordoados pelos soberanos recomeçaram seus ataques. Aak! Kuak! Merda! Os soberanos começaram a cair, um após o outro. Após o grupo de Ardis, o grupo de Avia também pereceu. Todos os soberanos foram aniquilados, exceto Kang Jun, Hadel e Zenith, que tinham atravessado a vanguarda dos Nagas e estavam indo em direção à fortaleza. Então, o clone da rainha Nagan arremessou uma lança de longe,
que perfurou a garganta de Zenith. Naquele momento, Kang Junho sentiu uma sensação estranha e olhou para trás. Droga! O que é aquilo? A Nagan estava correndo em direção a ele a uma velocidade tremenda. Oh! Onde você está indo com tanta pressa? Humano! Claro! Kang Junho ainda não sabia que este era clone da Rainha Nagan. Ele só conseguia sentir que aquela Nagan tinha uma presença incrivelmente forte. Muitas lanças voaram em direção a Kang Junho ao mesmo tempo em que o clone se aproximava. As lanças iriam atacar ele de todas as direções, impedindo qualquer movimento para longe do clone e encurralando Kang Junho. Kang Junho empunhou calmamente sua espada e bloqueou as lanças dançantes. Porém, ele não teve tempo sequer para usar uma habilidade e teve que se concentrar totalmente na defesa. Por que diabos essa Nagan é tão forte? Talvez seja o clone da rainha. A aparência daquela Nagan era diferente da dos outros. Ela tinha o cabelo vermelho vivo e traços faciais bem definidos. Ao contrário dos Nagas normais, que tinham a pele cinza. Ela tinha a pele branca como a neve. Além disso, seu peito estava coberto com um tipo de armadura dourada, que cobria só os seios. As outras Nagas estavam com os seios à mostra. E assim era estranho que os dessas estivessem cobertos. De qualquer forma, levando-se em conta apenas a parte superior do corpo, ela era uma beldade. Claro, Kang Junho não ficaria iludido por sua beleza. Então ele não hesitaria em lutar. Embora a parte superior de seu corpo fosse bonita, a parte de baixo ainda era uma cobra. Ela era apenas um monstro. Clan Crash. Mesmo que algumas lanças tenham conseguido passar e o atingir, a armadura completa do Lorde Carniçal mostrou sua qualidade e evitou que uma quantidade significativa dos pontos de vida dele fosse perdida. Era uma adversária forte e desafiadora. Não seria fácil matá-la rapidamente. É incrível que você seja um espadachim tão habilidoso. O clone da Rainha Nagan expressou sua admiração com sinceridade pelas habilidades de esgrima de Kang Junho. Seus olhos brilhavam com empolgação. No entanto, ela era ainda mais assustadora que ele. Kang Junho não conseguia encontrar lacunas enquanto ele continuava se defendendo contra as lanças. No entanto, isso não durou muito tempo. Kang Junho aos poucos aprendeu o padrão de ataque das lanças e começou a mover sua espada com mais precisão e efetividade. Então, eventualmente, ele achou uma brecha. Flash! Kang Junho não hesitou e fez o característico flash surgir de sua espada mais uma vez. O sangue jorrou do peito do clone e Kang Junho deu seguimento ao ataque com um golpe direto no pescoço dela. O clone da Rainha Nagan, agora decapitado, ficou estático. Você ganhou experiência. Você ganhou 3.820 nodes. Você ganhou 52 pedras lunares pequenas. Você ganhou 27 pedras lunares grandes. Você ganhou um baú de prata da Rainha Nagan. O nível dele não subiu, apesar de ter matado o clone de um inimigo do nível de um Lorde. Não havia nem mesmo uma missão para aquilo. Ainda assim, pelo menos ele teve um lucro decente de nodes e recebeu várias pedras lunares. Além disso, um baú de prata apareceu. Ele se questionou o que haveria nele, mas decidiu verificar quando fosse mais seguro. Agora, era imperativo destruir a Joia das Trevas. Kang Junho se adiantou para a fortaleza imediatamente. O inimigo! Impeçam-o! Havia nagas de prontidão dentro da fortaleza. A maioria deles eram nagas enormes,
com 2 ou 3 corpos superiores ligados à mesma parte inferior do corpo. Eles poderiam até ser chamados de nagas gigantes. Mas, para o nível de Kang Junho, eles não eram muito diferentes dos nagas normais. Fenda celestial estoica. Flash. Depois de reunir pelo menos uns 20 monstros em torno dele, Kang Junho usou sua habilidade diária para exterminá-los. O homem seguindo Kang Junho estava chateado. Hadel teve a sorte de sobreviver. Por que o clone da Rainha Nagan atacou Lucan logo após Zenith, ao invés dele? Hadel agradeceu por tal sorte, mas ficou chocado depois de ver Kang Junho eliminar o clone. Eu realmente queria ter tanto poder. Ah! Mas ainda tem uma chance. Ele não tinha desistido. Pelo contrário. Aquela era atualmente sua melhor chance. Hadel e Kang Junho eram os únicos soberanos vivos. Por outro lado, Kang Junho sabia desde o início que Hadel estava seguindo ele e seus motivos eram bem óbvios. Não vai terminar como ele gostaria. A brilhante joia das trevas não estava longe. Não haveriam presenças poderosas que pudessem ameaçar Kang Junho agora que ele já tinha destruído o clone. No entanto, se ele tivesse que lutar contra as dezenas de nagas guardando a joia, Hadel poderia se esgueirar para lá e destruir a joia das trevas antes dele. Kang Junho rompeu o cerco dos nagas passando entre alguns deles. E pelo menos 10 passaram a persegui-lo. Neste ponto, Kang Junho poderia usar sua habilidade diária. Mas, ao invés disso, ele usou a aura do vento para se mover mais rápido, rumo a uma área específica. Era a área onde Hadel estava. Aff. Oh, o quê? Hadel recuou. Mas os nagas já estavam vindo para cima deles. Kang Junho ainda tirou aquele sarro. Está difícil cuidar dele sozinho. Então me dá uma mãozinha. Kang Junho matou um Nagan e escapou do novo cerco que os monstros fizeram. Em seguida, os nagas restantes atacaram Hadel. Ugh! Droga! Bastardo covarde! Hadel xingou Kang Junho. No entanto, agora, ele tinha que se concentrar e lutar contra os nagas, a fim de sobreviver. Ele era um soberano total. Portanto, apesar de estar rodeado por 10 inimigos, ele não entrou em pânico e aguentou firme. Nesse meio tempo, Kang Junho foi se aproximando da Joia das Trevas. Ah! Naquele momento, ele ouviu um grito agudo no céu. Kang Junho olhou para cima, surpreso, e viu uma mulher com asas azuis caindo em queda livre. Era a comandante Grania. Seu corpo se transformou em fumaça pouco antes de bater no chão, desaparecendo por completo. Droga! Grania tinha morrido. O problema era que Exi estava completamente ensanguentada. Parecia que ela iria em breve receber o mesmo destino de Grania. Eu preciso cuidar da Joia das Trevas instantaneamente. Crash! Kang Junho quebrou a Joia das Trevas com sua espada. No momento seguinte, o corpo da Rainha Nagan tremeu. Droga! Ah! Agora você já era! Havia um sorriso vitorioso no rosto de Xi enquanto ela já imaginava a virada naquele combate anteriormente perdido. Ela atacou com seu chicote. No entanto, a Rainha Nagan apenas bufou. Enraivecida.
E não tentou sequer desviar ou se defender do golpe. Uf! Quem aqui já era? Pelo contrário. Ela se deixou ser atingida para enfiar sua lança com força no meio do peitoral de Ixia. Morra! Ao mesmo tempo, o chicote de Ixia causou uma ferida profunda em torno da cintura da rainha Nagan. Aak! Coou! Ixia e a rainha Nagan atacaram uma outra em questão de segundos após Kang Junho quebrar a joia das trevas. O corpo de Ixia se transformou em fumaça e desapareceu. A rainha Nagan ensanguentada caiu no chão. Porém, seu corpo não se transformou em fumaça. Ela não havia morrido. E imediatamente se levantou. Ugh! Vit! Ela entrou na fortaleza sem hesitação e perfurou Radel com sua lança. Depois de transformar Radel em um espeto, ela jogou o corpo dele para longe e correu em direção a Kang Junho. Agora só falta você. Iê! Morra! Os olhos da rainha Nagan encararam com frieza enquanto ela empunhava sua lança furiosamente. Mesmo de longe, ela mandou um raio vermelho em direção a ele. E Kang Junho rapidamente rolou para o lado. O chão onde ele estava 1 milésimo de segundo atrás foi dividido ao meio com o golpe. Merda! O que é que elas querem que eu faça com elas mortas? Kang Junho estava em uma situação preocupante. Grania e Ixia tinham morrido. Mas a rainha Nagan não. Claro. Ele seria ressuscitado depois de morrer. No entanto, ele não gostava nada de desistir. A joia das trevas também tinha sido destruída. Então a situação não estava tão ruim assim. Desgraça! Kang Junho levantou a espada do Lorde Vampiro. Vamos ver no que dá. Nagas se aglomeraram por todos os lados. Ao contrário dos carniçais e dos vampiros, que desapareceram quando a joia das trevas foi destruída. Os Nagas não pareciam depender dela. Claro, eles estavam vivos, mas não eram uma ameaça verdadeira. Seu poder de ataque era quase insignificante perto de Kang Junho. Se ele quisesse, aquilo seria uma carnificina unilateral. Claro, eles eram apenas as tropas comuns, já que a rainha Nagan ainda estava viva. Você vai morrer diante da ira dos Nagas. Uma lança afiada aterrorizante voou na direção dele. A terra. As pedras e os pilares que mantinham a fortaleza de pé começaram a rachar quando a lança evitada por Kang Junho atingiu a estrutura da fortaleza, avaliando-se apenas para a parte superior do corpo. A rainha Nagan era esbelta. Ela tinha apenas 4 metros de altura. Ou melhor, de comprimento. Não sendo gigantesca como o Lorde Carniçal. Devido ao fato de que a parte inferior do corpo era uma serpente longa, ela acabava ficando em uma altura semelhante à de Kang Junho. Seu corpo inteiro estava ensanguentado. E uma parte de sua cintura parecia haver sido cortada fora pelo chicote de Ixia. No entanto, a determinação em seus olhos não tinha se alterado em nada. Era como se ela estivesse disposta a empunhar sua lança até seu último suspiro. Kang Junho já tinha experimentado o poder da sua lança enquanto lutava contra o clone. Ele conhecia o padrão dos ataques dela e estava confiante de que poderia ganhar facilmente contra um clone. No entanto, a rainha propriamente dita estava em um nível completamente diferente. Era a mesma lança, mas a força dela era diferente. Ao defender dos golpes,
Parecia que ele estava batendo de cara em uma parede de tijolos. Ugh! Kang Jun usou sua espada para bloquear a ofensiva contínua, mas acabou sendo empurrado para trás pelo choque das lâminas. Normalmente, a rainha Nagan estaria muito além do nível de Kang Jun. Mas, neste momento, ela já tinha recebido um golpe fatal de Exia e perdido muita força devido à destruição da Joia das Trevas. No entanto, sua lança parecia que estava viva e tentava enganar Kang Jun. Depois de uma sequência de ataques, ela ou conseguia forçar Kang Jun a recuar um pouco, ou usava o choque das armas para causar uma explosão de energia. A sequência interminável de golpes não dava espaço para ele recuperar o fôlego. Kang Jun se movia desesperadamente tentando evitar qualquer dano. Um golpe decisivo poderia matá-lo. Então ele usou toda a sua experiência para desviar dos golpes e retaliar. De vez em quando, Kang Jun conseguia executar um ataque nela. Não era simplesmente devido à agilidade e reflexos excelentes dele, mas principalmente pela posição e movimentação dos seus pés. Era difícil para a rainha Nagan prever para onde Kang Jun se movimentaria. Sempre que ela falhava em acompanhar o movimento de Kang Jun por sequer um momento, haveria um flash. O golpe iria causar um dano considerável à rainha Nagan. Depois de receber mais um golpe, a rainha Nagan cambaleou um pouco. Maldito! Você é um espadachim surpreendente. No entanto, ainda não é suficiente. Se eu tivesse um pouco mais da minha força restando, você já estaria morto. Assim como o clone. A rainha Nagan tinha orgulho de sua habilidade no manuseio da lança. Ao mesmo tempo, ela estava curiosa sobre o estilo de Kang Jun e via ele como um concorrente. Kang Jun olhou para ela silenciosamente. Na verdade, ele não tinha muita energia para responder. Ele não sabia quantos ataques ele tinha recebido. Ele também já tinha perdido a conta de quantas vezes ele tinha usado a fenda celestial. O problema era que ele agora não tinha mais mana. Ele tinha poções. Mas ele seria perfurado pela lança da rainha Nagan antes de conseguir beber uma delas. Merda! Ela é realmente forte. Apesar de estar ferida severamente, ela ainda consegue lutar tão bem. De qualquer forma, ele tinha sobrevivido até aquele momento. Sua mana estava esgotada, mas ele tinha metade de seus pontos de vida sobrando. Ele foi aos poucos sofrendo cortes pela lança da rainha Nagan, mas não tinha levado nenhum golpe crítico. Quanto tempo ele poderia suportar daquela forma? Este era um lugar de onde não se podia escapar a menos que um dos lados estivesse morto. Caso contrário, seria impossível sair daquela barreira. Claro, seria possível sair dali se ele morresse. Porém, nesse caso, ele não poderia mais voltar ali. Ele já tinha ouvido aquele detalhe de Exia. Então Kang Jun sabia que, enquanto nenhum deles vencesse, eles ficariam presos naquele estado. Ele podia inclusive não acordar para a realidade, ficando preso no mundo de Valmont. Portanto, ele tinha que terminar com aquilo rapidamente. Matar a rainha Nagan. Mesmo que ele tivesse que morrer para isso. Claro. Kang Jun estava obviamente querendo matar a rainha Nagan, sem ter que morrer. Ele não queria morrer se não fosse absolutamente necessário. Ele lutaria com tudo o que tinha.
Os olhos de Kang Junho brilharam com determinação enquanto ele olhava para a rainha Nagan. Naquele meio tempo, os olhos dela também estavam determinados enquanto ela teve uma linha de raciocínio parecida. Eu vou te eliminar agora. Soberano humano. Essa frase é minha. A espada de Kang Junho e a lança da rainha Nagan colidiram novamente. Chan. Cha-cha-chan. Kakan. Kang Junho bloqueou os ataques da rainha enquanto contra-atacava. Depois de um tempo, Kang Junho começou a se acostumar um pouco mais com o padrão de ataque da rainha Nagan e parou de sofrer tanto. Principalmente quando a força e velocidade diminuíram devido à exaustão gerada pelos ferimentos letais. Em um certo momento, a espada de Kang Junho abriu um corte no antebraço direito dela. Clang! Ugh! Sua lança caiu no chão com o golpe. Hã? A rainha parecia mais confusa sobre deixar cair a lança do que com a dor. Kang Junho sorriu e mandou a espada em direção ao coração dela. Ao mesmo tempo, a rainha Nagan estendeu a mão esquerda. Ela estava segurando um objeto que parecia um punhal. E o enfiou no peito de Kang Junho se utilizando do próprio impulso dele. Crash. Ugh! A arma afiada e pontuda da rainha Nagan perfurou a armadura completa do Lorde Carniçal e se afundou na carne de Kang Junho. Felizmente, a arma não tinha chegado ao coração. Ainda. Isso porque a espada de Kang Junho também tinha penetrado no peito da rainha Nagan. A arma dele também estava bem perto do coração dela. Mas Kang Junho não podia avançar mais. Ambos pararam por instinto. O sangue escorria livremente do peito de Kang Junho. Mas também da rainha Nagan. Nenhuma das feridas era fatal. Ainda. No entanto, uma vez que as armas já haviam rompido a armadura dos dois, eles estavam vulneráveis ao ataque do inimigo. Se qualquer um deles usasse um pouco mais de força, avançando, o adversário iria morrer. O problema era que, ao fazer isso, ele também estaria atraindo a arma adversária mais para o fundo de seu próprio peito. E também morreria. Que desgraça! Kang Junho se surpreendeu com a situação inesperada. Parecia ser o mesmo para a rainha Nagan. Ambos ficaram parados ali como se fossem estátuas de pedra, não podendo avançar sem morrer junto com o inimigo, nem recuar sem ser morto de graça. Kang Junho pensava interiormente. O que acontece com a missão se nós dois morremos ao mesmo tempo? Seria concluída? A missão 14 tinha aparecido pouco antes de ele começar a lutar contra a rainha Nagan. Missão 14. Destrua a rainha Nagan ferida. Recompensa. Experiência. 10.000 nodes. 60 pedras lunares grandes. Portanto, o nível de Kang Junho subiria imediatamente depois de matar a rainha Nagan. Ele não morreria se subisse de nível. Mas e se ele morresse antes disso? Na verdade. E se eles morressem ao mesmo tempo? Porém, uma consideração de morte simultânea era impossível. Mesmo se alguém morresse 0,1 milésimo de segundo mais tarde, haveria sempre uma diferença. Se ele morresse primeiro, ele não receberia nenhuma experiência. A missão seria um fracasso e ele não iria receber qualquer compensação por todo o seu esforço. Portanto, Kang Junho não poderia avançar de forma imprudente. Por outro lado, a rainha Nagan também não podia acreditar naquela situação.
Não importava o quão ferida ela estivesse. Ela nunca imaginou que um soberano que nem sequer era um oficial do exército seria páreo para ela. Ela também não podia se mover de forma imprudente. Mesmo que ela o esfaqueasse primeiro, Kang Junho iria cravar sua espada mais fundo no coração dela. E ambos acabariam morrendo. Eu não quero morrer. Eu não posso morrer. Como um membro do exército do segundo rei demônio, ela iria ressuscitar na frente dele imediatamente depois de morrer. Não era uma ressurreição completa, mas apenas uma ressurreição da alma. O segundo rei demônio teria que conceder a ela uma grande quantidade de poder mágico para que ela recuperasse o seu corpo e poder. No entanto, o segundo rei demônio estava em guerra e não podia se dar ao luxo de perder grandes quantidades de poder mágico. Na melhor das hipóteses, ele iria usar uma quantidade limitada de energia para transformá-la em um espírito maligno. Assim como fez com o Lorde Carniçal. Além disso, ela iria passar por uma punição horrível. O segundo rei demônio castigava terrivelmente os subordinados que foram derrotados. Havia casos em que um lorde era separado de seus subordinados por centenas de anos. Ou recebia todos os tipos de tortura e de correção. Ou até casos em que seria confinado por milhares de anos em uma prisão ao. O segundo rei demônio não perdoava a derrota. Particularmente, ela nunca foi uma rainha que concordava com as ações de seu senhor, sendo provável que ela recebesse uma penalidade além de sua imaginação. A rainha Nagan tremeu ao pensar naquilo. Ela não podia morrer. Ela absolutamente não poderia ser derrotada. Ela não queria sofrer o terrível castigo nas mãos do segundo rei demônio. Não. Eu tenho que ficar longe dele. Mesmo que eu esteja morta. No entanto, isso era impossível. Ela era a rainha dos Nagas. Melinad. Ela foi derrotada em uma guerra contra o segundo rei demônio e jurou lealdade eterna na condição de que ele poupasse o povo dela. Seu sacrifício salvou milhões de Nagas. Como resultado, ela se tornou um membro do exército do segundo rei demônio. Desde então, o segundo rei demônio quebrou, de certa forma, a promessa que fez a ela. Embora ele tivesse poupado as Nagas naquele primeiro momento, ele as enviou para serem sacrificadas no campo de batalha posteriormente. Melinad tinha sido enganada pelo segundo rei demônio. Mas não havia nada que pudesse na qualidade de membro leal dele. Por causa da promessa. Devido ao vínculo eterno. Ela não poderia escapar do segundo rei demônio. A menos que ele próprio a libertasse. Nem mesmo a morte permitiria que ela escapasse de tal destino. Se o segundo rei demônio ganhasse esta guerra, ele talvez a recompensasse com a liberdade. O segundo rei demônio era severo com os perdedores, mas generoso com os vitoriosos. Assim, Melinad não podia morrer ali. De repente, ela olhou para Kang Junho e disse: "Por favor, morra!" Kang Junho ficou pasmo. Morrer? Ela estava pedindo para ele morrer? Eu quero te perguntar isso. Você não pode simplesmente desistir e morrer? Eu não posso fazer isso. Nem eu. Kang Junho bufou. Como ele poderia simplesmente morrer ali? Mesmo que fosse inevitável ele morrer, ele não iria desistir de sua vida por vontade própria. Ambos ficaram em silêncio por um tempo. Melinad não disse mais nada porque ela sabia que seu pedido era ridículo. No entanto,
Eles não podiam permanecer nesse estado para sempre. Nenhum dos dois podia relaxar por medo de que o adversário fosse enfiar sua arma mais fundo. No final, Melinad abriu a boca novamente. Pode ser um pouco estranho eu estar dizendo isso, mas você vai reviver se você morrer. No entanto, estou em uma situação muito mais complicada. Kang Junho não respondeu. Mesmo assim, Melinad continuou. Ela contou que o segundo rei demônio iria submetê-la a um castigo terrível se ela fosse derrotada. Como assim? Apelando para minha consciência agora? Claro. Kang Junho não tinha nenhuma intenção de desistir de sua vida. Não importava o quanto de piedade ele sentisse por Melinad. Embora Melinad estivesse pedindo de forma emotiva, a voz dele estava totalmente apática. Então por que você se juntou ao segundo rei demônio? Para começo de conversa? Eu não tive outra escolha para salvar meu povo. Eu deveria ter simplesmente morrido em seguida. A expressão de Melinad estava cheia de remorso. Milhões de nagas haviam morrido e agora havia apenas 800 deles vivos. Se ela soubesse que isso iria acontecer, ela não teria feito aquele acordo. Pelo menos sua alma não seria escravizada eternamente. Foi ingênuo acreditar na promessa do rei demônio. De qualquer forma, isso é um problema seu. Sua situação não vai mudar mesmo que eu morra. Eu só preciso voltar depois de ressuscitar e terminar o serviço. A expressão de Melinad se alterou com aquelas palavras, enquanto ela bradava de volta. Não. A situação não será a mesma se você voltar mais tarde. Eu posso ter cometido um erro hoje, mas na próxima será diferente. Ela estava convencida de que ela não seria derrotada novamente. Isso é ridículo. Mais comandantes virão e você eventualmente será derrotada. Uf! Você está delirando se você acha que eles podem me vencer. Você vai ver se eu estou delirando ou não quando eu voltar. Então, Kang Junho entendeu que não adiantava. Continuar aquela conversa não iria levar a lugar nenhum. Kang Junho não tinha a intenção de morrer. E o mesmo se aplicava à Rainha Nagan. A situação tinha que mudar de alguma forma. O tempo passou enquanto eles seguravam as armas incrustadas no peito um do outro. Ele não sabia quanto tempo se passou. Até que teve uma ideia. E algo surgiu para ele. A expressão de Kang Junho demonstrou surpresa, mas em seguida sagacidade. E ele abriu a boca e declarou: vou te soltar com uma condição. Os olhos de Melinad se arregalaram. Kang Junho olhou para ela e perguntou: você quer se tornar minha subordinada? Se houvesse alguém assistindo aquela cena, eles iriam certamente pensar que Kang Junho estava fora da casinha. Claro. Não apenas porque Kang Junho convidou a Rainha Nagan para se tornar seu subordinado. Um soberano poderia convidar qualquer pessoa para se tornar seu subordinado, mesmo podendo receber um não como resposta. Se o carisma de um soberano fosse suficientemente alto, mesmo a pessoa mais distinta poderia estar disposta a aceitar a oferta. No entanto, e se a outra pessoa já fizesse parte do exército de alguém? Fosse o senhor daquela pessoa um soberano ou um rei demônio? Era considerado um feito impossível. O extremamente poderoso segundo rei demônio Coladicus nunca permitiria que a rainha Nagan deixasse o seu serviço. Então, aquilo era definitivamente conversa para boi dormir. As pessoas certamente chamariam Kang Junho de louco ou retardado.
Kang Junho também sabia bem disso. Ele já tinha ouvido aquilo de Keiron várias vezes. No entanto, havia uma razão por ele de repente ter feito aquela proposta. A rainha Nagant, Melinad, não é uma seguidora fiel do segundo rei demônio. Ela se juntou a ele apenas para salvar seu povo. No entanto, o segundo rei demônio enganou Melinad. E ela está muito irritada com isso. Ela também está apavorada diante do comportamento monstruoso do segundo rei demônio. Estas mensagens de repente apareceram. Esta situação já tinha acontecido antes. Ele a usou para convencer Colt, que era então seguidor de Jung Canyon, a vir para o seu lado, tornando-se seu subordinado. O seu carisma não é alto o suficiente para acomodar a rainha Melinad. Você deve ter 20 de carisma para que Melinad o aceite de bom grado como seu senhor. O problema era o carisma de Kang Junho. Carisma 11, mais 4. Ele tinha um total de 15 pontos. Isso não era baixo. Mas mesmo assim ele precisava de mais 5 pontos para permitir que ela se juntasse a ele. No entanto, Melinad está em crise. Se você informar que você vai livrá-la do segundo rei demônio Coladicus, seu coração irá vacilar. Mesmo assim, ela não se tornará sua subordinada tão facilmente. Ouça suas condições. Se você conseguir fazer a rainha Nagant Melinad se juntar a você, a missão 14 será automaticamente concluída. Se ele ouvisse as condições da rainha Nagant e trouxesse ela para o lado dele, ele poderia completar a missão 14 sem matá-la. Embora não tivesse sido mencionado com todas as letras, a premissa daquela oferta era importante. Era a possibilidade de que Kang Junho conseguiria libertar a rainha Nagant de sua servidão a Coladicus. A capacidade de libertar alguém de uma servidão eterna. Se não fosse apenas uma coincidência. Será que era um poder oculto do Anel do Dragão Demoníaco? Como Keiron disse. O problema era que Kang Junho não sabia como ativar aquela habilidade quando ele quisesse. Parecia ser um fenômeno que ocorria quando um alvo estava sensível a ponto de ser percebido pelo Anel do Dragão Demoníaco. Ou quando eram preenchidas determinadas condições. De qualquer forma, isso é um tesouro. A rainha Nagant tinha um poder de combate estrondoso, capaz de dominar 2 comandantes juntos. Se ela se juntasse à família de Kang Junho, o poder dele ficaria diversas vezes maior. Do outro lado, a expressão da rainha Melinad estava tomada pela confusão. Você gostaria de aceitar a oferta do soberano Lucan? Se aceitar, você será uma subordinada do soberano Lucan, e não mais do segundo rei demônio. Coladicus. Aquela foi a mensagem que apareceu para ela. Aceitar essa proposta vai me permitir mudar de senhor? O soberano humano. Lucan. Em vez do segundo rei demônio. Coladicus? Melinad estava confusa. Ser capaz de escapar do segundo rei demônio era um milagre. Ela nunca tinha imaginado que aquilo fosse possível. Mesmo em seus sonhos mais viajados. No entanto, ela ainda teria que estar sob o comando de outra pessoa. Além disso, Lucan era um soberano humano. Seria melhor do que estar sob o controle do rei demônio. Mas ainda não era o suficiente para satisfazer as suas expectativas. Kang Junho então disse: tenha certeza que eu não vou punir o seu povo se você for derrotado em uma batalha. Melinad olhou em silêncio para Kang Junho, que simplesmente sorriu.
Além disso, eu vou aceitar todos os Nagas. Você quer eu e meus subordinados para usá-los em uma guerra? Mesmo que eu me junte a você, eles vão acabar sendo mortos da mesma forma. Eu não pretendo forçar nada. Melinade bufou. Você espera que eu acredite nisso? Eu já fui enganada uma vez. Ela acreditava que os soberanos não precisariam de membros em sua família se não fosse para guerrear. Kang Junho sacudiu a cabeça. Claro. Eu preciso da sua ajuda. Se você se tornar minha subordinada, você ainda será muito poderosa. No entanto, não vou forçá-la a fazer qualquer coisa que você não queira. Kang Junho olhou intensamente nos olhos de Melinade. Se você quiser descansar, você pode. Você não precisará me ajudar se não estiver disposta. Pode me falar se você tiver outras condições. Condições? Sim. Vou ouvir as suas condições e tentar corresponder. Na medida do possível. Então. Melinade parou por um momento e abriu a boca. Eu preciso de um lugar onde eu possa viver com o meu povo. Um lugar onde ninguém possa interferir. Um lugar? Que tipo de lugar? Me dê um dos edifícios que você possui em Vanmont. Um prédio? Eu não estou pedindo a propriedade. Eu só quero um lugar onde eu possa viver com o meu povo. Um sorriso de satisfação apareceu no rosto de Kang Junho. Ele pensou que ela iria exigir algo mais difícil. Mas no final acabou sendo uma condição simples e inesperada. Ele só teria que dar um edifício para a Rainha Nagan. Ele vinha pensando em comprar mais um prédio. Era apenas natural. Já que ele tinha mais de 5 bilhões de won em dinheiro. Ele já havia atribuído a tarefa de encontrar um prédio ao corretor de imóveis Kim Seo-cheol. Os edifícios Yuga e Dafin continham bases, áreas de lazer, oficinas, quartéis e um instituto de pesquisa. Então ele não poderia dar os prédios para Melinade morar. Um edifício recém-adquirido seria um lugar mais apropriado para os Nagas. Ok. Eu vou fazer isso. Kang Junho assentiu facilmente. Melinade fez uma expressão de espanto. Ela não achava que Kang Junho aceitaria tão facilmente. Minhas condições ainda não acabaram. Eu não quero mais ser um instrumento de guerra. Então, eu vou recusar todas as ordens neste sentido. Eu já decidi que faria isso. Alguma outra condição? A expressão de Melinade se iluminou visivelmente. Não há outras condições. Porém, mais palavras surgiram de sua boca em seguida. Em troca, se a sua base for atacada, vou defendê-la com os meus 800 guerreiros Nagan. Eles iriam participar da defesa da base de forma voluntária. Kang Junho ainda se sentia esperançoso com as guerras diante dele. A rainha Nagan, com seus 800 guerreiros. Enquanto eles estivessem protegendo os prédios de Kang Junho, suas bases não seriam derrotadas por outros soberanos. Não importava quanto dinheiro Ardiz e seus comparsas usassem. Seria impossível para eles derrotarem o exército da rainha Nagan. No mínimo, eles não teriam ninguém que poderia bater de frente com a própria rainha. Então, nós podemos remover nossas armas. Sim. Melinade assentiu. Ambos puxaram simultaneamente as suas armas para fora do peito do outro. Melinade imediatamente deixou sua arma cair no chão e beijou a mão direita de Kang Junho.
Soberano Lucan, eu juro lealdade a você. Eu, juntamente com 827 guerreiros Nagã, iremos servi-lo. A rainha Nagã, Melinad, se juntou à sua família. Melinad se tornará sua fiel subordinada no mundo de Vanmon. Missão 14 foi concluída. Como recompensa, você receberá experiência suficiente para aumentar o seu nível. Você recebeu 10.000 nodes como recompensa. Você recebeu 60 pedras lunares grandes como recompensa. Upei. Ele chegou ao nível 35. No entanto, não parou por aí. Um dos comandantes do segundo rei demônio, a rainha Nagã Melinad, e 827 de seus guerreiros Nagã trocaram de lado na guerra. Você recebeu 1.000 pontos de merecimento da Lua Vermelha por essa realização especial. Os pontos dele aumentaram em 1.000. Foi sensacional. Ele tinha mais pontos do que toda a aliança dos soberanos inimigos juntos. Você conseguiu trazer um subordinado de alto nível para sua família. Seu carisma aumentou permanentemente em 1 ponto. Até o carisma dele aumentou. Melinad curvou-se educadamente e disse: Então, eu vou me dirigir para sua base. A batalha terminou e o selo naquela área foi removido. Não havia lugar para Melinad e seus 827 guerreiros Nagã irem, exceto para a base de Kang Júnior. Ela acenou com a mão e criou um círculo mágico de teletransporte. Kang Júnior apenas sorriu. Aguarde um pouco lá. Eu vou lhe dar um novo lar em breve. Sim. Senhor. Não só Melinad, mas também os guerreiros Nagã em torno de Kang Júnior também se curvaram e desapareceram no círculo. Kang Júnior imediatamente mandou uma mensagem telepática para a base. Keirun, a rainha Nagã está chegando. Oi? O que isso quer dizer? A rainha Nagã se juntou à minha família. Como é? Quem? A rainha Nagã. Melinad. Keirun ficou em silêncio por um momento. Ele estava obviamente chocado. Claro. Ele recuperou sua consciência logo. Senhor? O que aconteceu? Você realmente convenceu uma rainha Nagã a se juntar a nós? Por favor, cuide do novo membro da família. Ela deve estar chegando aí agora mesmo. Sim. Ela parece estar chegando aqui. Como assim? Nagas estão chegando sem parar. A rainha Nagã lidera outras 827 pessoas. No nossa. Ha ha ha. É realmente maravilhoso. Senhor. Keirun disse em uma voz maravilhada. Vou comprar um novo edifício para eles em breve. Dê aos Nagas um lugar para viver por enquanto. Então eu vou mandar eles para a área de lazer. Muito bem. Depois de um tempo, Kang Júnior ficou sozinho na fortaleza. Logo, um círculo mágico apareceria para enviar ele de volta à sede. Ou talvez Exia viria diretamente até ele. Enquanto isso, Kang Júnior pegou o baú de prata que ele recebeu do clone. Mais uma vez, havia um livro dentro. Transparência negra. No último baú de prata ele havia recebido conhecimento sobre magos vampiros. No entanto, desta vez parecia que era algum tipo de habilidade. O que é isso? Kang Júnior abriu o livro com o coração acelerado.
Naquele momento, as letras e desenhos estranhos foram absorvidos em seu corpo. Você aprendeu a habilidade Transparência Negra. Transparência Negra. Deixe o corpo transparente usando o poder da magia negra. A velocidade de movimento em áreas sombrias vai aumentar muito. Mas a transparência vai desaparecer assim que você atacar um inimigo. Duração: 10 minutos. Consome 5 de mana. Era uma habilidade que, literalmente, o deixaria invisível. Usar 5 pontos de mana o deixariam invisível por 10 minutos. Surpreendente! Será que isso também se aplica à realidade? No passado, ele conseguiu aumentar a sua velocidade na realidade usando a aura do vento. Assim sendo, devia ser possível usar a transparência negra lá também. Naquele momento, uma luz brilhante apareceu e duas pessoas surgiram na frente de Kang Jr. Eram Exia e Grania. Seus rostos estavam tomados pela incredulidade. Luca! O que aconteceu? Eu não consigo acreditar. Como você fez a rainha Nagan entrar para sua família? Elas já tinham ficado sabendo. Kang Jr. recebeu 1000 pontos de merecimento por aquela conquista especial. E assim seria impossível que os comandantes não soubessem. Kang Jr. apenas sorriu. Eu apenas dei um pouco de sorte. Exi olhou para Kang Jr. como se aquilo fosse um absurdo. Se isso foi sorte, então você realmente nasceu com o cu virado para a lua. Por outro lado, Grania parecia animada. Qual é o problema em ter sorte? A sorte também é uma habilidade. De qualquer forma, Luca, agora você é uma força do Exército de Defesa da Terra que não pode ser ignorada. Exia sorriu também. Agora, vou recompensá-lo pela missão. Eu pensei que tínhamos perdido. Mas você foi muito bem. Você destruiu a Joia das Trevas. Você ganhou 300 pontos de merecimento da Lua Vermelha. Você matou a maior quantidade de nagas entre os soberanos sobreviventes. Você ganhou 100 pontos de merecimento da Lua Vermelha. Você sobreviveu até o final. Você ganhou 50 pontos de merecimento da Lua Vermelha. Ele recebeu 1000 pontos. E agora havia um adicional de 450 pontos. Hoje, ele ganhou monstruosos 1450 pontos.